Olá pessoal, boa noite! Tudo bem? Estamos aqui com mais um Em Casa. Ultimamente tem passado por aqui grandes nomes da cultura brasileira, da cultura do estado do Piauí, né? E vocês têm acompanhado tudo direitinho, tudo de pertinho. E claro, nosso objetivo é fazer com que vocês fiquem cada vez mais em casa. O nosso convidado de hoje é o Edson Júnior, deixa eu ver se ele já está por aqui. Ainda não chegou. Olha, atrasado. Fazendo suspense. Bem, como eu falava com vocês, a gente recebeu aqui grandes nomes da cultura do Brasil, do estado do Piauí, para conversar sobre diversos temas, né? Para conversar sobre lives que vem acontecendo muito ultimamente, que tem sido uma maravilha, né? Para quem está em casa, porque você pega no seu celular e começa a acompanhar, começa a interagir. A gente falou sobre arte. A gente falou sobre teatro, falamos sobre música, né? Falamos sobre diversos assuntos que vocês gostaram, né? Pelo menos o feedback que deram aqui pra gente. Nosso programa encerra essa segunda temporada no dia 3 de maio. A gente encerra com a atriz Yarla Ribeiro, falando sobre a trajetória do Humanitas Grupo de Teatro, que este ano comemora 20 anos. Inclusive, lançou um concurso para autor do Humanitas e o resultado saiu hoje. O grande vencedor foi o Heraldo Maia. O Edson Júnior já está por aqui. E eu vou chamá-lo para que nós possamos conversar e aproveitar o nosso tempo que vocês tanto têm reclamado, que é só 30 minutos. Estamos aqui aguardando o Edson Júnior, que vai conversar com a gente sobre diversas coisas. Olha, ele já mostrou um quadro que é artístico, que vanguardista, que contemporâneo. Esse quadro tem mais de 70 anos. Júnior, Quase muito... a minha idade. Eu vou chamar o Edson Júnior de Júnior, gente, porque a gente se conhece há muito tempo e eu conheci o Edson Júnior como Júnior. Depois ele virou Edson Brasil e agora Edson Júnior. Mandar um beijo para quem já está aqui, João Fergui, o João de 9643, já aqui de Mutuca para ver o baratismo. Ah, o João de Brito, né? O João Ada de Brito, Maranhão, direto de Leandro Nebraska. Bilu, o Lug, Aristóteles, a Norma. Um grande beijo aqui para todo mundo. Gente. Janaína Marques, minha irmã. Grande beijo para todo mundo. Júnior, tudo bem? Que bom ter você em casa. Tudo bem. Eu sempre tenho falado para as pessoas, agradecido o tempo que elas têm destinado para a gente, porque a gente está em isolamento, está sem sair, saindo para as coisas básicas, essenciais, e as pessoas pensam que a gente está sem fazer nada. Eu, pelo menos, tenho atualizado leituras, tenho colocado projetos em dia, né? Assim, só esperando tudo passar para puf, chegar lá no patrocinador e olha aqui que eu pensei. Nossa, que otimista! E com você eu sei que não é diferente, né? Você está em casa, mas está trabalhando. Você hoje faz parte da curadoria de um dos maiores prêmios do teatro piauiense, que é o troféu Os Melhores do Ano. Então, muito obrigado por ter reservado esse tempo para conversar aqui com a gente, Júnior. Com prazer, querido, com prazer. Explicando, nós crescemos juntos, né? Nós somos amigos de infância, né? Então, por isso que Júnior me chama de Júnior, né? A dupla Edson e Júnior. Esse tempo eu também não estou parado, fora a parte do teatro, eu tenho outras atividades. Nesse momento eu estou gerenciando uma lavanderia hospitalar, né? E como é essencial, não teve como parar, né? A quarentena para mim ela não existiu, ela não está existindo. Eu estou me resguardando em alguns momentos, obviamente até forçado, porque ninguém está podendo sair, ninguém pode se encontrar, né? Mas estou lá na labuta todo dia lavando a roupa, cuidando para que as pessoas que têm que usar as roupas nos hospitais estejam bem assistidos. Ai, Júnior, que bom isso, você tocar nesse assunto, porque realmente existem muitas pessoas que não estão podendo ficar em casa, né? Por conta disso, por conta de emprego, por conta de serviços essenciais, enquanto que outras estão podendo ficar em casa, mas não ficam. E esse é o maior objetivo do nosso programa, é estimular que as pessoas fiquem em casa, porque você tem acompanhado, claro, junto com todo mundo, assim, a situação da nossa região entre Timon e Piauí, os nossos números crescem diariamente, vertiginosamente, e isso é muito complicado e é interessante. João de Brito está aqui, né, pode falar da experiência
é lá de Nebraska, nos Estados Unidos, assim, como tem sido um horror o que aconteceu nos últimos dias em relação à pandemia do novo coronavírus, né, Júnior? E de certa forma eu estou acompanhando de perto, né? E essa coisa de se deslocar, quem não conhece, nós moramos numa cidade vizinha a Teresina, Timon, Teresina, e a maior parte da nossa atividade é feita em Teresina. Eu particularmente eu estou indo de Uber, porque os ônibus reduziram, né? E tem dias que não está tendo ônibus, que eu dependo de ônibus, né? Não tenho transporte próprio. E a gente está sentindo na pele, visivelmente, que as pessoas estão saindo, estão indo para a rua. E muitas vezes não por necessidade, né? Às vezes mesmo para querer passear, sei lá. Então, eu vejo muita gente fazendo isso, né? E tenho visto bastante pessoas, como eu estou indo muito de Uber, eu tenho ouvido muitos comentários, tanto às vezes dos próprios motoristas, como de outros passageiros que eles acabam comentando que as pessoas estão criando uma situação, parece que foi criada uma situação de que tem que parar o Brasil por algum motivo, né? Mas o motivo não é o motivo do Covid ou de prevenção à saúde, qualquer coisa do tipo. E aí você tocou nesse assunto de mercado, de Uber, de tudo, que isso gera um custo, né? Claro. E aí eu queria que a gente conversasse, começasse a conversar. A Valéria Lima está aqui, ficar em casa, inclusive pelos que não podem, por todos. Sim. Exatamente. E aí, assim, existe um custo, você está indo de Uber, é muito mais caro do que ônibus, né? E aí, falando de custos, de toda essa questão financeira, a gente entra nesse papo delicado dos artistas que só viviam da sua arte, que só viviam do seu show, nos shows, nos barzinhos, que só viviam, né, do borderô, da bilheteria e tudo. E aí, na nossa região, a gente contou com 2 editais, né? Um do governo do estado, acho que é Sossego Facho, né? Acho que é mais ou menos assim. Sossego E Facho em casa. e agora do município, né? Do município de Teresina também. Como você enxerga esses editais, Júnior, esse apoio que os governos têm dado aos artistas nesse momento tão importante, tão fundamental, tão essencial, né? De possibilidades, são editais de possibilidades, né? É claro que não vai sanar todos os problemas, né? Deixa eu Até mandar um beijo para porque... Mauri, que teve ontem aqui, acabou de entrar. um querido, Beijo. querido, abraço. Lug tá mandando beijo, grande beijo, Lug, Tá, lá do beijo, Lug. Pernambuco. Depois você tem que vir para cá também. Eu acho que tem que ser feito, sim. É, são 2 editais de possibilidades, como eu estava falando. Eu acho que o primeiro estado a fazer isso foi o Pará, que fez um edital com um valor até um pouco maior do que o nosso foi oferecido. Mas, enfim, possibilidade do artista continuar fazendo, porque muitas vezes a gente fala que o artista precisa de dinheiro. Sim, ele precisa, todos nós precisamos, quem não, né? Mas também precisamos colocar a subjetividade para fora. Esse é o momento também que está enlouquecendo as pessoas, porque muitos não conseguem colocar a subjetividade para fora, né? E aí, assim, essas lives, por exemplo, como está acontecendo agora nossa, é muito dessa possibilidade, embora a live que você está promovendo é mais de conversa, de papo, conhecer um artista ou outra, conhecer pessoas e tal, trocas, né? E outros têm feito a sua arte ali a partir das lives, né? Artes diversas. Então, esses editais, eles vão criar esse fomento de uma certa maneira, ajudar aqueles que realmente estão precisando desse aporte financeiro, né? É uma forma de o Estado também contribuir, porque, como você mesmo disse, muitos de nós não temos recursos outros, né? Você tem a sua atividade paralela, eu tenho a minha atividade paralela. Então, assim, às vezes nós conseguimos nos safar de uma crise artística financeira, né? Henrique Gonçalves, lá do Rio Grande do Sul, tá mandando um beijo. Jefferson, meu noivo, Tá. também lá do Rio Grande do Sul, tá? Menino, que luxo! Vamos fazer esse Gel casamento Formaculto. acontecer. Vai ser em 2022 o casamento, já tá marcado, vai ser em abril. Mas, enfim, é a maneira que nós temos de nos encontrar como provedores, porque a maior parte dos estados ainda depende do poder governamental, dos aportes financeiros governamentais para a circulação da arte, né? E vamos falar que a de teatro, que é a nossa praia, a maior parte
desses artistas que dependem dos editais são do teatro, né? E aí esses artistas não têm para onde ir. Eu acho que, quando eu digo não tem para onde ir, né, entrando em uma outra situação também um tanto delicada, é as lives. Né? E aí existe uma discussão. Existe o teatro gravado? Existe o teatro em live? Existe o teatro porque... para esses editais, o artista de teatro, por exemplo, não tem outra coisa a fazer senão usar o recurso tecnológico. E aí a gente vive um momento muito estranho, talvez, né, de que novas possibilidades estão surgindo e a gente precisa encarar o novo, né? E se de repente a gente fica no isolamento eterno, como fica o teatro? Como você tem visto tudo isso, Júnior? Vamos tomar cuidado para a gente também não introspectar o isolamento, né? Porque pode criar-se essa introspecção. Ó, as lives é o seguinte, eu sou também um pouco reticente às lives porque se torna, às vezes, já está se tornando algo que pode ficar fixo, né, numa realidade mais futura. Nós sempre entendemos que o teatro não foi feito para televisão, o teatro nunca foi feito para câmera. A gente grava, mas não tem a mesma pegada, não tem a mesma sensação, né? Hoje até a Campelo escreveu algo sobre isso, que o teatro é face to face, né, aquela cara do cara, pegar na mão, tocar no artista, embora não chegue a tocar fisicamente, né? Então, esse calor, essa troca. É claro que eu estou vendo alguns vídeos e alguns espetáculos que já foram gravados, alguns até muito bem gravados, que muito bem editados, que parece que já foi feito para esse período. Até brinquei, digo, esses daí já estavam pensando nesse período. Espetáculos de 2010, espetáculos de 2015... Agora, o último que eu assisti foi do Ateliê Voador, né, o Escorpião. E até conversei com o diretor, que é o Marcos Lopes, lá de Salvador, na Bahia, e ele disse assim, muito bem, porque assim, há tempos que eu queria ver esse espetáculo, desde que estreou e eu não pude ir. Mas ele está tão bem filmado que a sensação que eu tenho que, não, parece que tu fez ele para a câmera, tu não fez ele para o teatro, mas olhando para outros lados, você tem a sensação de que, não, eu preciso assistir esse espetáculo. Então, te dá essa possibilidade, esse eu quero ver de perto. Outros, ainda bem que eu não fui. Brincadeira. E tem surgido grandes possibilidades. A Simone Masi esteve aqui, lá do Buraco da Lacraia do Rio, e ela tem projetos maravilhosos. Eles fazem um buraco show online, eles fazem... Tem surgido grandes oportunidades, eu acho bonito também se ver artistas se reinventando. Mas eu quero mostrar para você uma coisa, Júnior. Olha lá, olha lá. Eu acho que eu te conheci assim. Com bigodinho e cabelo. Eu acho que eu te conheci. Essa foto eu tinha 13 anos. Você conheceu assim, não foi? Sim, mais ou menos por aí. Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos aí. E aí eu adoro quando eu encontro fotos antigas, assim, dos convidados. Porque tu não era muito diferente disso aí também, não, tá? Eu era mais bonito, com certeza. A beleza sempre me acompanhou. Será? E aí eu gosto, como eu estava falando, eu gosto sempre de encontrar fotos dos convidados assim, antigas, né? Assim, mais jovens, para perguntar, para tentar fazer com que vocês façam um paralelo entre o que foram e o que são. Né? O que ainda tem desse Edson Júnior, desse Edson Júnior aqui da foto, aqui, ó, aqui, desse cantinho aqui, sim, e esse sim. Edson Júnior aqui que está falando comigo agora, nesse exato momento. A sinceridade. Eu acho que ficou muito da sinceridade. Eu acho que uma coisa que eu não perdi foi a possibilidade de sorrir. Né? Eu sempre acreditei que o sorriso, e o meu sorriso em específico, ele era meio que um bálsamo, tanto para mim, quando nos momentos mais difíceis que eu já passei, que ainda posso vir a passar, como agora estou passando, né? Porque, embora eu não esteja na quarentena, não esteja sofrendo a pressão psicológica de estar em casa, né, obrigatoriamente, porque às vezes você escolhe estar em casa, mas quando você é obrigado a ficar, é uma outra sensação. Então eu tenho essa válvula de escape, de poder sair, interagir com os funcionários e tudo, mas a pressão psicológica de tudo que está acontecendo, porque aí eu vou pensar em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Os amigos, os parentes, então. Então o sorriso que tem nessa foto aí, que eu estou sorrindo bem, inclusive,
ficou, porque é o meu bálsamo. É o meu bálsamo. Júnior, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de todo esse começo, assim, porque a gente era próximo, frequentava a casa um dos outros, eu frequentei muito a sua casa, você muito a minha casa. Mas eu queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo agora, como é que você resolveu tudo isso, de assim, não, eu vou seguir pelo lado artístico, vou seguir essa questão, sendo produtor, sendo diretor, quando foi que você resolveu tudo isso? Eu sei que você tem uma passagem pelo Humanitas, que é o grupo que eu dirijo, que faz 20 anos esse ano, inclusive hoje deu o resultado do concurso Autor do Humanitas, o vencedor foi o Heraldo Maia. Um Sim, grande eu vi. beijo. Parabéns, Heraldo. O Heraldo foi o primeiro diretor a ganhar o troféu Os Melhores do Ano com o espetáculo do Humanitas, né? O 17 Minutos Antes de Você, que é uma Sim. co-direção dele com o Elielson É da Pacheco. Truá, é da Truá. Da Troá, É, perdão, da Troá, é. exatamente. A Troá que E foi o concorreu à primeiro, o época. Heraldo foi o primeiro, porque aquele auto do debate que a gente fazia era texto do Heraldo, né? Sim, também é Aí, o primeiro 20 texto anos que a gente depois, montou. maravilhoso, o Heraldo vem, a gente comemora 20 anos com o texto do Heraldo. Eu acho bem, bem simbólico, bem Eu significativo. adoro as coisas que o Heraldo. Ainda não vi, por exemplo, os sonatas a montagem do coletivo, Sim, né? do O coletivo coletivo. da quero ver ainda. Ah, você precisa ver, porque tá fantástico. O Heraldo veio para a estreia, foi bem bacana. Mas aí Eu fala. encontrei com ele. Assim, eu comecei respondendo a tua pergunta. Aqui em casa sempre foi casa de artista. Meu irmão Sim, começou o como Cleodivan, que artista. já O fazia, né? Cleodivan que fez com O Carlos B. O Carlos B. Tinha um grupo de teatro, eles ensaiavam na minha casa, né? Ensaiava aqui em casa. Então já tinha aquela coisa do teatro. Então, a primeira vez que eu fui ao teatro foi para assisti-los no Teatro do O Boi. Roberto Muniz está mandando um grande abraço para você, Edson. Para você Ô, também, Roberto. querido, Roberto, você tem que abraço. vir para em casa, hein? Vamos marcar um Eu vou papo. dizer, eu assisti o espetáculo dele, que Ai, meu Deus, eu A esqueci. Roberto, depois... Bacia. Não, a Bacia assistiu ao vivo, né? Ah, você assistiu. Foi o que é a travesti Uma que é transsexy que protagonista, faz. né? A trans, exato. Que é Exato. babá, ou é mãe, né? Alguma coisa assim. Isso, eu assisti. Então, quando eu via o teatro acontecer aqui no quintal da minha casa, né? E isso mexia muito comigo. Eu sempre a entrega para Ó, entrega para Jezebel. Jezebel. Depois eu vou Isso. escrever sobre, viu? Mas quando eu ver pessoalmente, eu não vou escrever pelo que eu vi nas imagens, não. Mandar um beijo para Norminha, que está aqui, a Fernanda Michele Norma também. Sueli, um beijo para ela. Então, aí, com 15 anos de idade, eu estava num frisson de igreja, e a igreja me convidou, assim, para desenvolver essa atividade ali. E aí foi quando a gente se topou, né, e dentro de um ônibus, inclusive, e começamos a conversar, e eu queria que tu já estava fazendo as oficinas, já estava finalizando as oficinas do Teatro 4 de Setembro, e digo, não, eu quero alguém que me ensine alguma coisa. E aí começamos a nos encontrar, você começou a dar aula, e disse assim, Júnior, vamos fazer um grupo? Eu digo, bora, vamos montar um espetáculo, vamos. E aí começamos a ensaiar, e eu ainda fiquei 7 meses no Manita, bem no mesmo, né, nos primeiros 7 meses, de abril em diante. Depois a vida me levou para outros caminhos. E em 2016, sim, aí eu acho que aqui é meu lugar, né? Foi ao convite do ator Jesus Viana para dirigi-lo. Que E foi aí para as você o coisas conto, né? para você eu conto, um espetáculo infantil. Ficamos 3 anos e meio em cartaz, fizemos algumas circulações. Não tinha prêmios ainda, né? E aí foi quando surgiu o convite do Assi Campelo para participarmos em conjunto com ele dos Melhores do Ano em 2012. Que é um E aí projeto pronto, que já é sucesso, né, Júnior? fixou-se, já gerou muita polêmica, que bom que já gerou muita polêmica, já trouxe muitas alegrias, que bom que também trouxe muitas alegrias, algumas tristezas, mas enfim, né? E aí, desde 2012 para cá, eu comecei a encampar mais a questão do troféu. E aí eu comecei num encampamento também bem bom, que foi de interagir com os municípios, né? Aí eu comecei a interagir E mais com com os artistas de Floriano, com todos Parnaíba, e esses lugares. com todos os grupos e tal. Então comecei a ter essa abertura maior. E aí fui deixando o lado produtor de espetáculos, diretor de espetáculo de lado, fui me dedicando mais a isso, até porque eu não conseguia conciliar muito, até por outras atividades. Aí só que em 2018 eu recebi um convite gracioso de ser diretor de novo,
E aí fui Que ser diretor do foi a espetáculo. Rita, né? A Rita. Eu A trouxe Rita. foto da Rita, vou deixar ela aqui pra gente ir comentando. A Rita, essa apresentação em específico já foi. Não, esse foi em Brasília, na estreia em Brasília. O ator é Carlos Anchieta, que tem uma história de teatro bem forte lá em Brasília, né? Que inclusive ele trabalhou muito tempo com Augusto Neto. Que tá E aí aqui, né? O Augusto tá aqui o agora. Augusto voltou, se aposentou, e aí veio, né, o retorno de Raimunda Pinto. Júnior, aí eu queria, você estava falando aí dessas direções, e eu queria que você falasse bem mais específico, porque você sai de cena, né? Começou com Manita, sai de cena, lá você era ator, e quando você já volta com uma função bem significativa, que é dirigir. Como é que você conseguiu fazer tudo isso, assim, dirigir? Como é esse trabalho seu de direção? O Adriano teve aqui, disse que o trabalho do diretor é muito solitário. Como é que você enxerga o seu trabalho enquanto diretor de dois espetáculos que foram bem pontuais? O Pra Você, o Conto ficou, como você falou, muito tempo em cartaz, e a Rita, que estreia na capital do Brasil, né? E Sim, sim, foi muito bem recebida, inclusive, né? Primeiro eu tive uma boa sorte, né? Os dois atores são muito bons. São dois atores de perfis diferentes. O Carlos Anchieta já é mais para o lado do humor, mas é extremamente disciplinado para o aprendizado, extremamente aberto para receber, né? E o ator Jesus Viana, que tem uma história ímpar na história do teatro piauiense, com vários trabalhos bem fortes, inclusive o infantil, que é o Papações, que ficou anos em cartaz e até que hoje era do grupo teu, não era? é o Grupo T, o Grupo Experimental Da Universitário. universidade. Então, assim, o meu trabalho, eu concordo sim com a Adriana Abreu, que o trabalho do diretor é muito solitário, porque fica muito aqui no campo das ideias e você querendo jogar isso para o ator e querendo tirar do ator aquilo que está na sua imaginação, porque você pega o texto, você pega a dramaturgia de alguém que escreveu e quer colocar isso em cena e obviamente exprimir o teu sentimento, né? Mas eu trabalho também muito compartilhado. Eu gosto muito de jogar com o ator. E como a minha primeira experiência foi como ator, né, eu gosto muito dessa experiência da troca. Então, às vezes, eu interajo com o ator como eu ator, como se eu estivesse contracenando. Então, eu jogo muito isso para ele, né? E foram as experiências, dois monólogos, um infantil, um para um lado do humor, dois textos bem diferentes. O primeiro texto, Para Você o Conto, é uma adaptação do próprio Jesus Viana. O outro é um texto recente do César Crispim, que é um dramaturgo de Floriano, Floriano. diretor também. É basicamente isso. O meu trabalho é muito focado nessa coisa, ator, diretor, numa troca, numa simultaneidade. Deixa eu falar com o povo, que às vezes o povo se zança, de que adianta a gente entrar, nem A fala que a gente tá Lisiane, minha aqui, cunhada, tá aí também. O tá pessoal, aí. o Rio Grande do Sul tá todo aí agora, né? O A, Henrique, o Auril... Jefferson. a Aurilene tá aqui, o Fagner lá de Floriano tá aqui, o Leandro Arias, o Renato Ferrer, o Reinaldo Fatini tá aqui, um grande Queridão. querido, né? E eu aqui com cabelo de quarenteners. E aí eu trouxe outro momento bem bacana, que enquanto você se dividia entre ser diretor, produtor e tudo, você fez isso aqui com a gente, né? Meu último trabalho como ator, Que né? foi o Pilatos na Paixão de Fiz o Cristo de Timon, Pilatos. né? E aí, como foi a experiência de ter voltado anos depois para um grupo que você praticamente criou, né? Originou, e Sim, volta num momento bem específico, porque a Paixão de Cristo foi um dos momentos muito importantes do grupo na cidade. Você sabe muito bem que a gente ensaiava na sala de uma escola pública, lá no Maria do Carmo de sim. Ana Neiva, e a Paixão de Cristo fez com que a gente tivesse contato, ocupar as cadeiras na Câmara Municipal da cidade. Então, assim, foi né? Um... É legal porque você vê uma criança crescendo e aí 2014, 14 anos depois, que essa foi a nossa última apresentação, né? Porque no ano anterior, 2012 eu tinha participado, mas eu fiz pequenas cenas e aconteceu até que de última hora eu tive que substituir um ator, porque o outro não pôde aparecer, sofreu alguma coisa, eu substituí um ator, que é inclusive o teve Cássio, que isso está mesmo. contracenando aí comigo, porque Cássio estava representando Jesus Nessa Cristo. encenação ele era Jesus. A Valéria tá dizendo que eu tô bem gato com esses cabelos e barba. Valéria, eu já te quero. Concordo. Por isso ele é casado. Leandro acabou de olhar para mim assim.
Ele é casado. Oi? Eu conheço, ele é ciumento. Então, esse foi um espetáculo, assim, foi a minha última participação, a minha última atuação, né? Ainda tenho vontade ainda de fazer, de ser ator. Foi uma experiência boa, um dos personagens que eu mais gosto nessa toda essa encenação, porque ele coloca, na realidade, a responsabilidade de tudo na mão do povo, e o povo acaba escolhendo, né, quem, essa é uma história que todo mundo conhece. Mas ele é sutil, ele é um personagem sutil, é um personagem que brinca com o povo, né? Ele brinca com as palavras, ele brinca com o poder de persuasão dele. E acaba que jogando para todo mundo, né? Ele, um bom governante como ele era, ele acaba jogando a responsabilidade para o povo. E essa é uma das Danado, né? cenas legais para ele. Ele era danado, né? Perspicaz. E você tinha um jogo com a Flávia, né? Eu tenho um trecho. Ontem a Sim, gente não sim. conseguiu ouvir áudio com a Mauri. Tomara que a gente consiga hoje. Eu vou até desconectar meu fone e vou mostrar um trecho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Eu não estou ouvindo. Não tá, né? Ai, que pena. Mas a gente consegue ver o visual? É rapidinho esse trecho? E aí foi na Praça São José, né? Como a gente tinha tudo, Sim. tudo muito, muito bonito. E aí, Júnior, assim, seguindo uma linha do tempo, né? Mais ou menos assim, tal, tentando pelo menos, veio o troféu, né? E aí eu queria que você falasse pra gente sobre o projeto do troféu. Você já começou a falar um pouco, foi convidado pelo Assi e tal. E aí, você hoje faz parte desse troféu. A pergunta que não quer calar: o que que faz para ganhar o troféu, gente? Faça espetáculos. Bons espetáculos. Faça bons espetáculos. Nós adotamos de 2014, nós inserimos a cidade de Timon, né? Timon sempre foi coparceira de Teresina, mas legalmente é uma cidade maranhense, né? E o troféu premia os piauienses. Mas a gente viu que Timon já tinha uma interação muito maior com os espetáculos, Com o a capital do Manitas, o Piauí, né? Propósito, já fazia mais circulação no próprio Piauí do que no No Maranhão. Maranhão. E aí você, quando estava já concorrendo em 2014 por Timon, não mais pela Truar, por Teresina, você disse, é o melhor entre os melhores entre os melhores. Então a gente adotou esse slogan, porque é justamente isso. Não é julgar que um espetáculo, ou um ator, ou uma atriz foi melhor do que todos. É melhor entre os melhores, né? E a nossa curadoria sempre tem esse muito cuidado de não colocar em cache todos os outros, mas sim, mas esse aspecto aqui, e essa situação aqui, essa pegada aqui, então por isso que a gente assiste. Eu particularmente aprendi a assistir espetáculos até mais de uma vez, já tem espetáculos que eu assisti umas 10 ou 15 vezes, né? A Luzia Amélia que diz assim, tu não sai de nenhum espetáculo, tu tá em todos. Aí eu até aprendi a assistir espetáculos de dança também. Acima Essa de tudo, falta faz de... parte da função também, E né? Você faz parte da precisa função. ver todos. E aí eu comecei também a escrever, por isso que eu disse para o Roberto que depois eu ia escrever sobre o espetáculo dele, porque eu escrevi sobre a bacia e comecei a escrever sobre espetáculos, né? Lug também já teve esse texto, um texto meu, e ele se inquietou muito de eu ver o espetáculo dele e queria que eu escrevesse. Então, assim, tem essa coisa de você acaba aprimorando o olhar, né? Essa interatividade de estar assistindo, estar interagindo com os espetáculos, além de ser uma pessoa que lê sobre, você começa a ver mais, né? E eu comecei a ir também para outros estados, comecei a frequentar outros festivais, em outras cidades, porque aqui a gente já tem os nossos e eu estava sempre neles, e tem essa interação boa, graças a Deus nós temos 2 grandes festivais no Piauí que nos faz interagir com outros grupos, né, que é o Festival da Língua Portuguesa, o Festiluso, e o Festival Nacional de Nacional lá em Teatro em Floriano, né? Floriano, né, que tem essa troca, essa sinergia bem, bem boa. E o troféu me possibilitou isso, esse anualmente estar presente nas plateias e de uma certa maneira, ganhar uma visibilidade, mas ali atrás.
Já tem cidades que já sabem qual é a cadeira que eu sento, quando é que eu não vou, entendeu? Já sabe A dizer, cara ó, que eu faço quando eu não gosto. a cara, o movimento. Eu tenho um truque, eu não vou dizer, que eu tiro o óculos. Se eu não gostei, eu tiro o óculos. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal. Quem Alex quiser viu, Sampaio entrou aqui. O Caio disse que você arrasou. O Mercado São Benedito do querido Giovanni tá aqui. O Mercado São Benedito já tem que me patrocinar, tá, Giovanni? Patrocinar as lives aqui. Eu tô falando É. muito gratuito. Tô brincando, meu querido amigo. Fica à Qual é o vontade. Caio? Nós temos, gente, nós É o temos Caio vários Vieira. Caios. É o Caio É o Caio Vieira. Vieira, um querido. Isso, tá dizendo que você Uma arrasou. é um dos atores dessa nova geração que tem despontado com bons trabalhos. Gosto muito do trabalho do Caio, né? Isso, existe a nova geração. Júnior, aí a gente vive um momento em que está tudo parado, né? E assim, inclusive o troféu, no sentido de que não estão conseguindo ver espetáculos. E já foi esse ano homenagear a Carmen, né? Uma Carmen atriz com Carvalho, isso. bastante história no Piauí, mas já foi pensado assim na possibilidade de esse isolamento durar tanto a ponto de que não se tenha material suficiente para ser avaliado? É possível. É possível. É possível que nós tenhamos que remanejar datas, né? Porque, sendo bem pontual, a função do troféu é ver espetáculos. E se o isolamento, e se a sociedade e os grupos não tiverem condição, porque esse primeiro semestre praticamente já acabou, né? Já estamos quase no final de abril, então assim, faltam 10 dias para o final de abril, então já está acabando o semestre. Então é quase que impossível a gente ter espetáculos no primeiro semestre, né? Vários espetáculos foram cancelados. Ia ter estreia do Ciro Sirius com o grupo dele, o Coletivo TA. O próprio Sonatas talvez ia ter circulação. O próprio coletivo... Ciro ia premiar, né? O próprio Ciro, no dia 26, ia premiar os espetáculos de 2019, né? E do qual eu estava concorrendo. Pela primeira vez eu ia concorrer a um prêmio, e aí fui. Mas até brinquei que será se eu que sou o pé frio ou você sim, deu uma... da botinha de gelo. Uma Saudade botinha a Florista de gelo também estava concorrendo. Tá, né? Saudade a Flores. Tá, porque não foi cancelado. A gente até brincou. Eu digo, faz aí como é que eu digo? Faz live, faz isso aí. O Assi tá dizendo que tá aqui pra gente não falar mal do troféu. Ave Maria, assim, já falei tão bem, já falei que era um sucesso. Ciúme de pai. Imagina, o Assi também, que tem uma grande história no teatro piauiense. É a referência, né? Ele é Wagner Dias está dizendo que também tá. O Rodrigo Serra está dizendo que a cadeira sua em Parnaíba já é marcada. Um beijo pra gente. Já deu confusão essa cadeira já. Sim, aí a gente falava então sobre isso, é possível que a gente tenha que remanejar, porque assim, nós estamos numa perspectiva de que nada vai acontecer. Né? Por mais otimista que sejamos, nós estamos encarando uma realidade que nada vai acontecer. E nós somos cientes de que todo primeiro setor que sofre na hora de uma crise financeira, que isso vai impactar financeiramente, óbvio, ninguém pode ser tão insano para dizer que não, mas o primeiro impacto que vai ter é o terceiro setor, do qual nós fazemos parte. Né? Então, né? Muitos grupos vão ser resistentes a voltarem para os teatros, porque a população vai estar também preocupada de voltar. Muitos grupos não têm recursos para voltar para a cena. Né? E se voltar, talvez não volte com coisa nova, né, Júnior? Porque precisa de um tempo. Hoje eu conversei com o Heraldo, porque quando ele soube da notícia que ele foi o vencedor, e aí a gente falando da estreia, eu disse, a gente queria muito que fosse em 2020, mas diante dessa situação tem que correr atrás de apoio, de patrocínio e tudo, e talvez a gente não tenha tempo hábil. Para quem já está com o espetáculo também no gatilho, talvez tenha que recomeçar tudo de novo, porque não está tendo ensaio, não está tendo... Então, acho que vai ser uma situação... zerar, né? Vai todo mundo zerar. Né? E como já cantou Roberto Carlos numa live ontem, eu acho que a gente já está no período do Natal, já vamos começar 2021 mesmo, né? Menino, com Roberto Carlos encerrando o ano como de praxe, né? Foi ontem, né? Hoje é ano novo já, está inaugurando o ano. Por aí. Com Edson Júnior aqui no Em Casa. Anunciando o troféu de 2021. 2021. Eu acho que a gente vai acabar unificando os troféus.
Como você quer estar quando tiver desse jeito? Eu achei ótima essa tua foto no Face. Eu vou estar o Lima Duarte, na realidade, aí, né? Quando eu fiz essa brincadeira que foi um vírus aí que se espalhou, que todo mundo tava fazendo, quando eu vejo que, gente, eu sou o próprio Lima Duarte, eu só não tenho a carreira dele, mas eu sou a próprio ele. Quase nada, Eu só não quero né? estar menos, eu só quero estar menos rabugento que nessa foto, né? Essa foto eu fiz ela no ano passado na Polônia. Na Polônia. Chique, poderosíssimo. Né? Tem gente de Nebraska aqui assistindo ele. Meu querido, nosso tempo acabou. Tem gente reclamando que esse programa é muito rápido. Mas é para deixar um gostinho de quero mais, para não cansar ninguém, para depois dizer assim... Não teve uma bebida patrocínio, não teve... né? Aos 30 Pois é, eu tô minutos cobrando aqui o Mercado São Benedito para me patrocinar. O Mercado São Benedito é de um grande amigo, Giovanni. O Giovanni já foi secretário de governo, né? Um querido amigo aqui. Pois é, aí assim, é 30 minutos que é para as pessoas dizerem assim, pois eu vou lá no perfil daquele cara para eu seguir ele e saber mais sobre ele. Aí fica aí com vocês, tá, gente? Gente, vocês não sabem o trabalho que o Júnior me dá. Quando eu faço uma publicação que envolve o nome dele no perfil do Instagram, eu recebo muita solicitação, muita mensagem. Porque eu uso o troféu, eu não uso mais Instagram pessoal, né? Eu só uso o do troféu. O do troféu, o do troféu. Então a minha interação é muito pequena. Mas quando eu faço uma publicação que tem um espetáculo dele, do Manitas, pronto. Acabou minha vida naquele dia. Várias mensagens, várias perguntas, não sei o que e tal. O bom é que eu ganho likes, né? O troféu ganhou muito like. Olha, eu sou casado com um jornalista, marqueteiro, analista de rede social. Que tá aprendendo contigo, com certeza. Porque tu sempre foi marqueteiro. Querido, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado quem estava aqui com a gente, quem acompanhou. Amanhã tem Francisco Pelé. Nossa segunda temporada encerra dia 3 de maio, com a Yarla falando sobre a trajetória do Manitas. E depois a gente vai ver como vai ficar o Em Casa. A gente quer muito continuar, mas a gente vê de acordo com o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela Coronavírus. Querido, um grande beijo para você, para toda a sua família. Beijo para vocês. Beijo para quem tá em casa e muita merda pra gente. Muita merda. E fique em casa, comigo, com o Júnior ou não. Beijo, tchau. Beijo.